Boa noite. Oi, boa noite. Deixa eu só ver se eu não estou com o microfone zerado aqui. Tá me ouvindo agora, Bruna? Oi, sim, tô te ouvindo. Ah, bom. Eu estava com o microfone zerado aqui. Tudo bem? Tudo bem? Com você? Tudo bem. Conseguiu assistir a aula da quinta-feira? Sim, consegui. Eu vi que tu não conseguiu gravar na PUC, né? Não, eu estive lá e tanto a aula de várias complexas quanto a aula de análise não foi possível porque não estava conseguindo a conexão com o Zoom. Putz, sim. Daí eu fiquei tentando lá, não consegui, né? Daí eu pensei, não vou ficar aqui perdendo meu tempo. Aí eu vim para casa e no outro dia fiz a gravação ali das variáveis complexas e depois fiz a de análise. Eu acho que eu postei no final Sim. de semana, eu acho. Que pena, né? Mas tecnologia tem esses problemas. E daí eu pensei, bom, como não havia ninguém, né, lá, se tivesse alguém, eu poderia ter dado aula presencial para quem estivesse lá e depois Sim. gravasse, né? Mas como não havia ninguém, Ah, aí sim. eu vim para casa, fiz outras coisas e realmente esses imprevistos acontecem. Então, como eu tinha, né, alguns materiais prontos assim, aí eu estou usando aquele recurso ali de fazer alguns cálculos no meu caderno, então Uhum. acabei fazendo uma aula um pouco mais curta, mas pelo menos uma parte, né, do conteúdo foi desenvolvido. Sim. Eu acho que é bem bom esse recurso do caderno. Sim, funciona bem, né? Às vezes, assim, alguns alunos dizem que às vezes a imagem não fica tão legível e tal, mas na maior parte das vezes eu acho que fica bom, né? Sim, Dá para eu entender acho bem bem. tranquilo para entender. Sim, é que às vezes o que acontece é que, bom, nessas turmas, tanto de análise quanto de vários complexos, o número de alunos presentes é muito pequeno Uhum. e o pessoal geralmente acompanha a aula assim, é fácil, né? O pessoal sabe que tem que manter o microfone fechado e tal. Algumas turmas que eu tenho, outras que são maiores, aí o pessoal abre o microfone e aí a imagem do celular ela fica pequenininha que nem tu tá vendo ali a minha Uhum. imagem, entendeu? Sim. Passa E para aí quem tá falando, né? exatamente, aí tem que ficar indo e voltando Uhum. e aí nesses momentos perde um pouco da nitidez da imagem, o pessoal perde um pouco o fio da meada, né? Então Sim. é mais difícil porque tem mais gente. Às Uhum. vezes o pessoal está conversando com algum familiar e esquece o microfone aberto, Sim, né? Mas enfim, então, tudo faz são coisas parte. desse momento aí que a gente está passando. Mas bem, então nessa aula eu apresentei ali alguns exemplos, né? Deixa eu só conectar aqui. Daí eu deixei indicado ali alguns exercícios para fazer o cálculo usando a aproximação pela reta tangente. Não sei se chegasse a conseguir fazer. Não cheguei a fazer. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou entrar aqui com o meu celular para poder usar o recurso aqui. Eu estava olhando o nosso plano de ensino ali, vai ter uma atividade de avaliação na semana que vem já, dia 4, que é quinta-feira. Tá? Deixa eu mostrar aqui. Ó. Consegue ver ali, o arquivo? Aham, sim. Aparece aí para ti? Uhum. O plano de ensino? Sim, tá aparecendo.
Sim? Sim. Ah, tá. É que eu estou usando um outro equipamento que eu estou aprendendo aqui a utilizar. Então, ainda não estou bem familiarizado, então eu não sei exatamente isso que eu pergunto. Deixa eu ver aqui. Ah, agora eu botei aqui. Esse probleminha aqui quando a gente entra com o celular. Tá. Então, agora... Vou fazer aqui a minha organização aqui. Interessante essa câmera, às vezes ela tem que fazer uma rotação aqui no celular para ficar a imagem correta. Deixa eu ver. Agora sim. Tá, com o áudio do celular, tá me ouvindo bem, Bruno? Sim, tô ouvindo. Ótimo. Agora eu vou... E ali. E marcar. Ah, agora tá vendo bem, né? Tá enxergando bem ali, ó. A imagem do caderno. Bem boa essa câmera. Eu comprei um computador. Estou vendo que a imagem está bem melhor do que estava no outro. Não te parece? É, tá bem bom, sim, de É, enxergar. né? Aham. Acho que tá... Foi um bom investimento que eu fiz aqui. Uhum. Tá. Então, eu vou comentar aqui os exercícios, que daí depois o pessoal que acompanha pelo vídeo pode aproveitar, digamos assim, a solução aqui apresentada, né? Então, aqui Professor? o... Oi? Não, só para te avisar que tu tá compartilhando a tua tela também. Tá. É, para mim não tem problema, mas eu não sei como é que fica na gravação, né? Pois é, que eu tô... O que aparece para ti aí? É que aparece duas, tem a imagem do teu celular que tá gravando e a tua do computador tá compartilhando a tua tela, que daí também tá aparecendo a imagem do celular, porque tá aparecendo o zoom. Ah, sim. Tá, mas então aparece a imagem do caderno ali. Sim, Esse texto aqui é o que aparece aí para ti. sim, aham. Nas duas câmeras. Em duas câmeras. É que uma é a imagem que tu tá filmando do celular, que daí já vai direto da tua câmera, e a outra tu tá compartilhando, acho que no computador. Sim. Daí aparece nas duas. Ah, tá. Então, deixa eu interromper aqui. Ah, entendi. Tá. Ficou É, melhor assim? aham. É, pra mim é tranquilo, eu só não sei como é que fica na gravação, né? Ah, não, acho que tem Uhum. razão. Fica melhor assim. Porque daí não fica aquela mensagem ali na parte inferior, né, de compartilhamento, tá certo. Então, né, a solução aqui desses exercícios, ela
parte de algumas hipóteses eu vou considerar, né, que para a função logaritmo, né, a derivada é a função 1 sobre x. Né? Nós não demonstramos este resultado ainda, porque neste capítulo ali sobre derivadas, alguns resultados envolvendo a função inversa vão aparecer um pouco mais para frente. Né? E para a gente deduzir que a derivada do logaritmo de x é a função f' igual a 1 sobre x, a gente tem que primeiro deduzir a derivada da função e na x, mostrar que o logaritmo é a função inversa e que, então, usando a regra da derivada da função inversa, a gente consegue concluir que realmente a derivada do logaritmo de x é a função f' de x igual a 1 sobre x. Tá? Então, isso aqui a gente vai ainda demonstrar um pouquinho mais à frente. Né? De qualquer maneira, a gente vai considerar, então, que esse resultado é verdadeiro. Né? Então, considerando essa situação, nós temos o ponto de tangência, né, é o ponto A igual a 1, então a gente sabe que a função logaritmo calculada no ponto 1 é igual a zero. Né? E a derivada dessa função, né, calculada no ponto 1 vai ficar 1 dividido por 1, que é igual a 1. A equação da reta tangente a gente pode escrever desta forma aqui. Na verdade, essa aproximação aqui pela reta tangente é uma aproximação de primeira ordem, como se fosse um polinômio de Taylor, né, de primeira ordem. Então, a gente tem todos os elementos já definidos para poder fazer aqui o cálculo da reta tangente. Né? Então, a gente vai ter aqui o y vai ser f de 1 mais a derivada no ponto 1 vezes x menos 1. Né? Ou seja, f de 1, que é 0, mais a derivada, que é 1 vezes x menos 1, né? Ou seja, a equação da reta tangente, né, é igual a y, y igual a x menos 1. Então, aqui, né, como nos demais exemplos, a gente pode fazer uma interpretação no gráfico, lembrando que a função logaritmo é uma função contínua no conjunto dos números reais estritamente positivos. Né? No ponto 1 aqui, ela vale zero, então ela sai aqui do menos infinito, né, na vizinhança do zero à direita, e vai fazer esse comportamento aqui. Então, se a gente olhar, né, a equação da reta tangente, né, ela vai interceptar aqui o eixo vertical, né, quando o x é zero, o y é igual a menos 1, né, então ela vai fazer esse traçado aqui, né, claro que aqui a gente está traçando a mão livre, mas é mais ou menos essa posição aqui, esse aqui é o ponto de tangência, né, onde, então a gente considera, né, que na vizinhança, então, do ponto 1, né, a reta tangente, que é essa reta aqui traçado, né, eu vou chamar aqui de T, uma pequena vizinhança aqui do ponto 1, ela representa uma boa aproximação dos valores da função. Então, por exemplo, se eu quiser calcular o logaritmo de 1,2, né? Então, se o x é igual a 1,2, o logaritmo de 1,2 por esta equação aqui é aproximadamente igual a 1,2 menos 1, ou seja, o logaritmo natural de 1,2 é aproximadamente 0,2. Se a gente pegar uma máquina de calcular, né, pedir lá para calcular o logaritmo de 1,2, a gente vai ver que realmente esse valor é um valor bem próximo ali do logaritmo natural de 1,2, né,
Eu não sei se eu tenho a calculadora aqui. Bom, depois a gente pode verificar isso. Tá? Então, de qualquer maneira, né, este resultado aqui, ele representa, por isso que eu coloco esse símbolo, né, de aproximação, né, ele representa uma aproximação do resultado do logaritmo calculado no ponto 1,2. E é claro que se eu pegar, né, um ponto muito afastado aqui, o 3, 4, etc., evidentemente que aí a qualidade, né, da aproximação tende a diminuir, porque a gente vê no gráfico que é uma pequena vizinhança aqui em torno do ponto 1 que a gente tem, né, uma boa aproximação da curva pela reta tangente. Aqui, por exemplo, nos negativos, né, não tem nem sentido eu fazer uma aproximação, porque nos negativos o logaritmo natural de x nem está definido. Tá? E se a gente prolongar, né, a curva e a reta tangente, a gente vai ver que, à medida que o x vai aumentando de valor, a reta tangente vai se afastar cada vez mais do logaritmo. Então, é por isso que nos livros, né, se costuma dizer que esta é uma aproximação local, né, é uma aproximação que vale numa vizinhança do ponto de tangência. Quanto mais perto, né, quanto mais próximo for escolhido o valor de x aqui em relação ao ponto de tangência, né, que neste exemplo aqui é o ponto A igual a 1, tanto menor vai ser o erro. Né? Se eu pegar, por exemplo, o x, sei lá, igual a 0,99, né? Este ponto aqui, em relação ao ponto de tangência que é 1, está mais próximo do que o ponto 1,2. Né? Então, o logaritmo natural de 0,99 é aproximadamente igual a 0,99 menos 1, né, substituindo aqui na equação da reta tangente, né, ou seja, o logaritmo natural de 0,99 é aproximadamente menos 0,01. Né? Certo? Então, deixa eu ver se acho que eu tenho uma calculadora aqui. Achei aqui. Então, se eu colocar lá 0,99, né, e calcular o logaritmo na calculadora, isso aqui vai dar... Na calculadora, o logaritmo natural de 0,99 é igual a menos 0,01 0,85. Então, realmente... Não, é 0,05. É isso mesmo. Eu vou conferir aqui. Você tem calculadora aí em mãos, Bruno? Tenho. Tá. Tenho aqui. Tem como calcular, que a minha que está meio manchada aqui, não consigo enxergar direito. Deixa eu ver aqui. Os acessórios aqui. A minha deu isso aí também. É? Uhum. Tá, então tá. Então é menos 0,01005 mesmo, né? Uhum. Então tá bom. Ótimo, então. Então, para dar uma conclusão aqui, né? Para f de x igual a logaritmo natural de x, né? A equação da reta tangente no ponto A igual a 1 é y igual a x menos 1, né? E dá boas
aproximações de f de x na vizinhança do ponto A igual a 1. Né? O segundo exercício ali, que na verdade era um exemplo 4, né? Era a função seno de x e o ponto de tangência considerado é o ponto A igual a 0. Então, de novo, né, aqui esse é um exemplo em que a gente vai considerar, né, que a função seno tem como derivada a função cosseno de x. Na verdade, para a gente demonstrar que, de fato, a derivada do seno de x é a função cosseno de x, é necessário usar um limite fundamental do cálculo, que a gente vem usando aqui, que é o limite seno de x sobre x, quando x tende a 0, que é igual a 1. Né? A gente não fez ainda a demonstração, será feita nas próximas aulas a demonstração de que esse limite realmente é 1 e não depende de qualquer outra regra de cálculo de limites, como regra de L'Hopital, por exemplo. Né? Então, o que a gente tem? Né? Que neste ponto A igual a 0, a função é seno de 0 igual a 0, né? E a derivada calculada no ponto 0 é cosseno de 0, que é igual a 1. Né? Ou seja, a equação da reta tangente, vamos escrever aqui depois, a gente vai ter f de 0 mais a derivada calculada no 0 vezes x menos 0, né? Que essa é a equação desta reta. Vai ser y igual a 0, que é a função calculada no ponto 0, mais 1 vezes x, ou seja, é o próprio y igual a x, que é a reta tangente a y igual a seno de x no ponto em que o A vale 0. Ou seja, na vizinhança do ponto A igual a 0, o seno de x é praticamente igual a x. É esse que está dizendo este resultado. Se a gente olhar, né, os gráficos da curva que representa o seno de x, que é uma onda que, né, oscila entre menos 1 e 1, né? Atingindo o aro máximo, que é 1, o aro mínimo, que é menos 1, né? Vai oscilando de maneira periódica, né? Vou fazer aqui a mão livre, aqui o gráfico. No ponto π aqui ela vale 0, no ponto 0, né? No ponto menos π, ponto 2π. E, então, o que diz este resultado, né, que na vizinhança aqui do ponto 0, né, a reta tangente é essa reta aqui. Então, a gente vê, né, que a olho nu assim, é praticamente até bastante difícil, né, da gente diferenciar, né, o comportamento aqui do seno da própria reta tangente, né, uma boa porção aqui, né, uma boa vizinhança do ponto A igual a 0. Então, lembrar que nesses cálculos, né, quando a gente realiza esse tipo de aproximação, né, onde a gente utiliza o resultado lá do cálculo, que a derivada do seno de x é igual a cosseno de x, né, em qualquer aproximação feita aqui para a equação da reta tangente, os cálculos têm que ser feitos com o x em radianos. Né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o x igual a 0,1, né? Então, pela equação da reta tangente, né, o seno de 0,1 é aproximadamente 0,1, porque é o
quando eu substituo aqui, o resultado, né, é o próprio valor do x. Certo? Numa máquina de calcular, aqui o seno, né, de 0,1, tem que botar a máquina em radianos, então, de calcular o seno, vai dar 0,0998. Então, dá para ver que realmente, né, é uma aproximação ali que dá uma diferença, né, entre um e outro ali de menos de 1/100, né, a diferença entre essas quantidades aqui. É claro que se eu pegar um ponto aqui muito afastado, né, aqui, por exemplo, é evidentemente que, né, o valor do seno, né, vai estar muito distante lá do resultado obtido pela equação da reta tangente, né? Certo? Então, no caso da função seno de x, né, vou botar assim, a equação da reta tangente no ponto igual a zero é y igual a x. Né? Ou seja, a gente pode dizer que o seno de x é aproximadamente igual a x, né, se o x pertencer a uma vizinhança suficientemente pequena ali, né, do ponto a igual a zero. Né? Então, esses cálculos, né, tanto do logaritmo, como da exponencial, do seno e qualquer outra curva, né, que a gente considere, né, mostram que a equação da reta tangente ela é uma ferramenta de fazer cálculos aproximados, né, e nos textos, então, de análise é chamada de uma aproximação de primeira ordem, né, porque o resultante desta fórmula é sempre um polinômio, né, de no máximo grau igual a 1. Né? No caso aqui é a reta y igual a x, no exemplo anterior era a reta y igual a x menos 1. Né? Então, em geral, né, essas aproximações obtidas pelas retas tangentes, né, vão ser aproximações de primeiro grau ou de primeira ordem. E se a gente quiser, então, digamos, melhorar, né, as aproximações obtidas pelas derivadas de uma função, a gente pode usar as derivadas sucessivas, né, de segunda ordem, terceira ordem, etc. Mas, em geral, né, essas aproximações pela reta tangente, elas tiveram um papel, assim, no desenvolvimento da história, assim, na matemática, muito importante, porque né, até o desenvolvimento, né, de recursos como as máquinas de calcular, os computadores, né, que hoje fazem cálculos de grande complexidade e muito rápido, né, as derivadas de primeira ordem era uma ferramenta mais usada, né, como uma saída, como uma alternativa para fazer cálculos aproximados rapidamente. Né? Então, sempre que era necessário fazer um cálculo lá de um logaritmo, de um seno, de um cosseno, uma exponencial, né, de uma maneira rápida, se apelava, né, se utilizava da aproximação de primeira ordem dada pela equação da reta tangente. Né? Hoje, para quem tem assim conhecimentos básicos de cálculo diferencial, integral e a ideia, né, de aproximações por derivadas de primeira, segunda, terceira ordem, pode, e com os recursos computacionais que a gente tem, né, à disposição aí na internet, a gente pode obter aproximações de alta ordem rapidamente, né, de maneira bem eficiente, isto é, um custo bastante baixo do ponto de vista de tempo, né, porque hoje é bastante rápida a determinação de expansões de Taylor aí, com 4, 5, 6 derivadas, né, mesmo que as funções sejam muito complicadas. Então, nesse sentido, essas aproximações pela derivada são importantes porque elas tiveram, né, e claro que mantém a sua importância para a gente entender
né? É uma ideia já de aproximação que está sendo trabalhada aqui nesse tipo de aplicação. Então, eu vou compartilhar aqui um texto, né? Esse arquivo que estão vendo, aparece aí o compartilhamento agora? Não. Não? Peraí. Não, tem que fazer aqui a seleção. E agora sim. Tá, agora sim. Agora apareceu. Agora apareceu, né? Então, esse texto aqui está disponível ali no Moodle, né? Então, é uma regra que vocês provavelmente já conhecem ali do cálculo, né, diferencial, que é conhecida como regra de L'Hopital, né? Ela é utilizada, então, para calcular limites da forma limite quando x tende a de f de x sobre g de x, quando tanto o numerador, que é o limite da f de x, é igual a zero, quanto o denominador, o limite quando x tende a de g de x também vale zero, né? Certo? Então, quando a gente tem essa situação, né, esse tipo de expressão, é chamado de uma indeterminação da forma zero sobre zero, né? Então, a regra L'Hopital, ela estabelece que, para calcular esse tipo de limite, né, a gente pode substituir, né, o limite da f de x sobre g de x quando x tende a pela derivada da f calculada no ponto A e dividido pela derivada da g calculada no ponto A. Então, isso é possível, né? A gente pode fazer esse tipo de aproximação quando, evidentemente, né, a derivada da função g calculada no ponto A for um número diferente de zero. Tá? Então, a derivada do ponto A está expressa aqui, né, o limite da f de x sobre x menos A quando x tende a, porque a f de A vale zero, né? A derivada g' de A é o limite de g de x sobre x menos A quando x tende a, porque o g de A também vale zero, né? Então, esse quociente aqui é possível mostrar que é a mesma coisa que essa divisão, porque eu posso escrever diretamente aqui, ó, limite quando x tende a da f de x sobre g de x é o limite da divisão f de x sobre x menos a sobre g de x dividido por x menos a. Então, o que é feito aqui? Simplesmente divide, né, o numerador e o denominador pelo mesmo fator. Então, aquela expressão ali não está sendo modificada, né? O limite da divisão é a divisão dos limites, né, quando eles existem, né? O numerador tende a derivada calculada no ponto A e o denominador tende a derivada calculada no ponto A. Então, eu posso substituir, digamos assim, né, o limite do quociente f de x sobre g de x pelo quociente que corresponde à derivada da f calculada no ponto A pelo fator g' de A. Essa divisão vai expressar o limite daquele quociente, né? Então, isso é uma maneira de resolver, como se diz, né, a indeterminação que ocorre nesse tipo de limite, né? Para que essa igualdade seja válida, né, a regra de L'Hopital estabelece que a derivada do denominador, a função g, né, calculada no ponto A, essa derivada tem que ser diferente de zero, né? Então, é necessário, né, que esta seja a solução, né, do problema, digamos assim, né? Vou mostrar aqui um exemplo, deixa eu escrever no caderno aqui, né? Resolve aqui a situação. Deixa eu pensar aqui. Só um exemplo onde eu posso aplicar essa regra de maneira correta, né, que não se
Deixa eu mostrar aqui. Então, um exemplo aqui, Bruno, que eu construí aqui é o seguinte. Vamos considerar o limite quando x tende ao ponto 4, né, de x ao quadrado menos 16, né, dividido por e na x menos 4 menos 1. O que vai acontecer aqui? Né? Se eu pegar o numerador ali como a f de x, que é x ao quadrado menos 16, né? Quando eu calculo o limite do x tende a 4 de x ao quadrado menos 16, isso aqui é uma função contínua, né? Equivale a calcular essa função no ponto 4, vai ficar 4 ao quadrado menos 16, que vale zero. Então, o numerador tende a zero. Né? Se a gente chamar aqui g de x de e na x menos 4 menos 1, né? O limite, quando x tende a 4 desta função aqui, também é uma função contínua, né? Equivale a calcular, né, essa função no ponto 4. Vai ficar e na 4 menos 4 menos 1, ou seja, e na 0 menos 1, que é igual a zero. Tá? Então, de fato, né, tanto o numerador quanto o denominador dessa expressão aqui, né, são funções que tendem a zero simultaneamente. Então, isso aqui é uma indeterminação, né, é uma forma zero sobre zero. Tá? Bom, então, pela regra ali de L'Hopital, né, considerando que a gente tem aqui as derivadas conhecidas, que resultará limite quando x tende a 4, a derivada desse polinômio aqui, pelas regras conhecidas de derivadas, é igual a 2x, né, e a derivada deste denominador aqui vai ficar e elevado a x menos 4. Quando a gente calcula agora este limite aqui, a indeterminação está eliminada, porque quando o problema é no denominador, né, mas quando o x tende ao ponto 4, isso aqui vai ficar e na 0, que é 1. Então, calculando aqui, né, vai ficar 2 vezes 4 sobre e na 0, ou seja, vai dar 8 sobre 1, que é igual a 8. Certo? Então, a conclusão, né, que o limite é igual a 8. O limite dessa expressão aqui, né, é igual a 8. Então, é uma forma aí de resolver, né, o cálculo desse limite através dessa regra. Então, o que eu queria mostrar aqui, ó, assim, agora eu vou ter que voltar para o meu documento. Aqui. Então, aqui eu quero fazer um comentário, né, apenas para enfatizar aqui, isso aqui é uma cópia da página 91 do livro Análise Real, do Elon Aris Lima, tá? Onde ele comenta, então, né, esta regra de L'Hopital, ele apresenta, né, a regra, que ele constitui uma das mais populares aplicações da derivada, né? Em sua forma mais simples, refere ao cálculo de um limite da forma f de x sobre g de x, no caso em que f e g são deriváveis do ponto A e o limite, tanto do numerador quanto do denominador, são iguais a zero. Né? Então, o que ele está dizendo é que essa regra, né, não pode ser utilizada para demonstrar que o limite de seno de x sobre x e o limite de x, quando x tende a zero, de x menos 1 sobre x é igual a zero. Tá? Então, essas aplicações que eventualmente até aparecem em alguns textos, né, da regra L'Hopital, para esse tipo de limite, elas são indevidas, tá? Porque para utilizá-la é necessário saber as derivadas, né, conhecer as derivadas tanto do seno quanto do cosseno, né, no ponto zero, tanto do seno quanto da exponencial, desculpe, no ponto x igual a zero.
Tá? Então, por causa disso, né, essa aplicação da regra L'Hopital para estes limites ela é indevida. É possível demonstrar a validade desses limites de uma outra forma. Tá? Então, para aproveitar aqui mais alguns minutos, né, falar um pouquinho sobre a derivada, né, e o crescimento local. Né? Isso também é uma aplicação de derivadas que é conhecida ali dos cursos elementares de cálculo, né? Se costuma dizer lá que quando uma função é positiva, tem derivada positiva num ponto, né? É que ela é crescente, e se ela tem derivada negativa num ponto, ela é decrescente. Né? Então, isso está expresso aqui por essa afirmação, né? E diz lá, vamos supor que f é uma função derivável, é direita de um ponto A, né? Com derivada calculada no ponto A à direita, positiva. Então, a derivada à direita do ponto A, né? Sendo positiva, então existe um delta maior que zero, tal que se o x for um número entre A e A mais delta, então a f de x vai ser maior que A. Significa, então, que, graficamente, né, que se eu pegar um pontinho perto do ponto A, mas à direita do ponto A, a imagem da f nesse ponto será maior do que o valor da função calculado no ponto A, desde que a derivada da função f calculada à direita do ponto A seja positiva. Né? Então, para enxergar essa demonstração, né, a gente deve observar que este símbolo aqui, né, f' de A com o sinal mais, significa que a gente está calculando o limite de f de x menos f de A dividido por x menos A, quando o x tende ao ponto A pela direita, ou seja, o x é, pela definição, um número maior que A. Então, pela definição de limite à direita, se a gente toma o epsilon igual a f' de A pela direita, né, a gente vai obter um delta maior que zero, de modo que o x, estando no conjunto x entre o ponto A e o ponto A mais delta, aquele quociente ali, f de x menos f de A sobre x menos A, ele tem que ser positivo, porque senão o limite não seria positivo. Né? Sempre que um limite é positivo, existe uma vizinhança em torno do ponto no qual os valores da função ali dentro daquela vizinhança necessariamente vão ser positivos, que é o que está dizendo aqui esta implicação. Né? Então, como o denominador é positivo, né? Porque o x é maior que A, então o denominador é positivo. Então, para que essa divisão seja positiva, o numerador tem que ser. Ou seja, f de x menos f de A deve ser positivo, ou seja, o f de A tem que ser menor que f de x. Né? Então, é uma maneira de demonstrar, né, que quando a função é positiva à direita de um ponto, ela vai ter um comportamento de crescimento, e, de modo análogo, né, se a derivada à direita for negativa, né, a função terá um comportamento de decrescimento. Né? Deixa eu comentar aqui no meu caderno. Aqui, essas duas situações, né, que podem ocorrer aí quando a gente utiliza, né, essa interpretação. No primeiro caso, né, vamos considerar assim, a derivada à direita do ponto A sendo positiva. Isso corresponde a vamos imaginar aqui uma função qualquer, né? Quando a gente faz esse tipo de interpretação. Então, o que a gente tem aqui? Tem aqui o ponto A, né? Tem uma pequena vizinhança aqui, ó, em que o x, né, é um número maior do que A. Né? Então, a gente vai ter ali, sei lá, uma f de A aqui, né, marcado ali no eixo vertical. Então, o que diz o teorema nesse caso aqui, quando a derivada é positiva, né, significa que
a f de x, né, vai ser maior que A numa pequena vizinhança aqui, né, de tamanho delta. Essa é a situação. Então, digamos, a função vai ser uma coisa assim. Né? Então, a gente vai dizer, né, que a função tem um comportamento de crescimento, né, porque a gente analisa, né, a variação dos valores da função com a orientação do eixo x aqui da esquerda para a direita. Né? Os valores crescentes de x, quando a derivada à direita do ponto A é positiva, vão corresponder a um crescimento. Né? Os valores que estão à direita do ponto A vão ter imagens maiores do que a imagem, melhor dizendo, do ponto A. Então, a f de x é maior que a f de A se o x está nesta vizinhança. Né? E o segundo caso, que é análogo, que eu não escrevi ali no texto, né, vou apresentar aqui a interpretação. Quando a derivada à direita é negativa, né, certo? O que vai acontecer, como ali tu vai ter uma inversão, né, do sinal em relação à conclusão do teorema, tu vai ter que uma inversão aqui na desigualdade. Então, o que vai acontecer? Né? Aqui, digamos, tem um intervalo A mais delta aqui, né? E aqui, dentro desse intervalo, nós teremos uma inversão. Então, digamos aqui, tá, a f de A, certo? Então, tu vai ter, né, uma imagem aqui, ó, a f de x menor. Certo? Então, digamos, o comportamento da função vai ser uma coisa assim. Vai ter um comportamento de decrescimento. Então, a f de x vai ser menor que a f de A se o x estiver numa pequena vizinhança à direita do ponto A. Então, essas são as duas situações, né? São as relações que a gente pode estabelecer entre sinal da derivada, né, e o comportamento de crescimento ou decrescimento da função. Né? Então, um exemplo clássico, né, de tal situação, né, que pode ser generalizado, é se a gente considerar a função x ao quadrado, né, e analisarmos nesta vizinhança aqui, no ponto A igual a zero. Né? Porque a gente já viu, né, a gente até, neste caso aqui, fizemos a dedução da fórmula da derivada do x ao quadrado analiticamente, né, nós comprovamos pela definição de limite que a derivada dessa função x ao quadrado é f' igual a 2x, né? O que a gente tem? Se a gente olhar, por exemplo, no ponto A igual a zero, né? O que acontece com a derivada, né, à direita do ponto zero? Se eu pegar aqui um ponto à direita de zero, essa derivada, vamos imaginar aqui, não vou calcular no ponto zero, vamos pegar aqui, talvez o exemplo não seja o mais correto, deixa eu pensar aqui. Deixa eu pensar. Porque como a derivada é igual a zero, pensar no outro exemplo. Talvez isso aqui não seja o melhor, porque, na verdade,
a derivada calculada no ponto zero é igual a zero. Né? Vou mostrar um exemplo em que a derivada é positiva à direita de um determinado ponto. Vou começar aqui. Pensar talvez numa função que tenha duas leis. Talvez seja melhor pensar dessa forma. Vamos pensar aqui, vamos desconsiderar esse exemplo aqui. Eu posso considerar esse exemplo da seguinte forma. Tá? Eu vou refazer o exemplo. Vou aproveitar o exemplo, mas eu vou interpretar de outra forma. Vamos considerar essa função aqui. Ó. Então, a gente sabe que a derivada dessa função é igual a 2x. Certo? Então, o que nós temos? Que a derivada, que é 2x, vai ser maior que zero se e somente se, né, o x for maior que zero. Certo? Então, para valores de x, né, para qualquer valor de x positivo, né, esta função vai ser crescente. Ela vai ter um comportamento de crescimento, né, porque a derivada será positiva, né, desde que o x seja positivo. Por outro lado, né, se a gente tomar um valor de x negativo, né, esta função terá derivada negativa, portanto, ela será decrescente. Certo? Então, ela é decrescente, né, no conjunto dos números reais negativos e tem um comportamento de crescimento para valores de x positivos. Tá? É por isso que o ponto x igual a zero é um ponto de mínimo, né, dessa função, como a gente conhece, né, do gráfico, como a gente chama, né, a curva que corresponde ali aos pontos aqui no plano XY, né, fazendo a mão livre aqui rapidamente, é uma curva assim, mais ou menos. É uma curva suave aqui, né, do zero, ela tem derivada aqui igual a zero. Então, como a orientação é da esquerda para a direita, né, se eu pegar qualquer ponto aqui, as retas tangentes vão estar apontando para baixo, né, e aqui as retas tangentes vão estar apontando para cima. Corresponde, então, a esse comportamento de decrescimento, né, para valores de x menores que zero, e comportamento de crescimento para valores de x positivos, né, que é a consequência, né, da derivada ser positiva ou negativa conforme o x seja positivo ou negativo. Né? Até vamos escrever aqui, ó, e a derivada é 2x vai ser negativa se somente se o x for negativo. Então, a gente tem a análise completa, né, que é uma generalização, então, daquele resultado ali do texto. Deixa eu ver aqui. Compartilhar de novo. Então, para encerrar aqui essa atividade de hoje, né, vou falar aqui sobre o enunciado do Teorema de Rowley. Então, ele estabelece o seguinte, né, por hipótese, vamos considerar uma função contínua, né, no intervalo AB, de modo que a f de A seja igual a f de B. Então, o valor da f, né, nas duas extremidades do intervalo, esses valores são iguais. Então, se a função f for derivável em todos os pontos do interior do intervalo AB, então vai existir necessariamente um ponto C no interior do intervalo AB, de modo tal que
a derivada calculada da f calculada nesse ponto C é igual a zero. Tá? Então, esse teorema ele pode ser demonstrado pelo teorema de Weierstrass, né, que diz que, sendo uma função contínua no intervalo fechado, ela atinge o seu valor mínimo m e seu valor máximo m em pontos do intervalo AB. Então, se esses pontos forem A e B, né, então o m será igual a m, né? E a f será constante, então a derivada será igual a zero em todos os pontos. Tá? Se, por outro lado, a função atinge seus extremos em um ponto C no interior do intervalo AB, né, a derivada vai ser igual a zero. Tá? Então, aqui, ó, né, a gente vê uma aplicação desse teorema neste exemplo. Ó. Digamos, a função definida no intervalo fechado de 1 até 7, né, dada por... Eu defini ali a f de x, que é menos x ao quadrado mais 8x menos 1. Tá? É uma função de segundo grau para ilustrar aqui a propriedade. Então, a f de 1, né, é menos 1 ao quadrado mais 8 vezes 1 menos 1, né? Menos 1 mais 8 menos 1, que é igual a 6. Tá? E a f de 7, que é menos 7 ao quadrado mais 8 vezes 7 menos 1, dá menos 49 mais 56 menos 1, que dá 6. Então, se as imagens nas extremidades do intervalo são iguais, que é o que acontece aqui, né? Tem que existir um ponto C entre o ponto 1 e o ponto 7, é um ponto no interior do intervalo, de modo tal que a derivada dessa função aqui, calculada nesse ponto tem que ser igual a zero. Quando se afirma que existe, significa que pelo menos um ponto tem. Pode ser que existam 2, 3, etc. Tá? Mas um ponto certamente terá, onde a derivada vai se anular. Então, a derivada dessa função vai ser menos 2x mais 8, né, calculada no ponto C, vai ficar menos 2c mais 8, igual a zero. Então, e resolvendo esta equação, a gente encontra o C igual a 4. E a f de 4 é igual a 15, que é o ponto de máximo aqui, né, desta função nesse intervalo, que realmente é um ponto onde necessariamente a derivada é igual a zero. Tá? Então, né, a função, né, desenhada aqui, digamos, a porção do gráfico, né, dessa função desenhada correspondente ao intervalo de variação do x de 1 até 7. Então, no ponto 6, desculpe, no ponto 1 e no ponto 7, né, as imagens são iguais a 6. Né? Então, ela sai daqui, ó, atinge lá o ponto de máximo, no ponto 4, e depois volta ali para o ponto 6. Então, nesse ponto onde ela atinge o máximo, pelo teorema de Weierstrass, a derivada tem que ser necessariamente igual a zero, né? Conforme a gente está vemos nos cálculos detalhadamente aqui nesta apresentação. Tá? Então, eu vou encerrar aqui a atividade. Tá? Deixa eu ver aqui. Ok, Bruno? Então, eu vou encaminhar aqui para o encerramento. Eu vou dar continuidade aí na próxima quinta-feira, né, falando sobre o teorema de Lagrange e outras aplicações constantes ali no texto. Né? Até se vocês quiserem, né, tu e os demais colegas irem dar uma lida já com antecedência para preparar aí para a aula de quinta-feira, né, será bem-vindo. Então, deixa eu interromper aqui a gravação.